Reforma tributária enviada para o Congresso. Será que isso vai ser bom ou ruim para o Brasil? E para você, para os seus rendimentos, como posicionar os seus investimentos caso a nova reforma tributária seja aprovada? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, vem comigo nesse vídeo. Será que finalmente a reforma tributária e administrativa vão ser aprovadas no Congresso? Algo que foi esperado por anos e era esperado que ia ajudar muito o Brasil. Será que a reforma do jeito que ela está vai ajudar o Brasil? E será que vai ajudar a gente a conseguir o nosso sonho, conseguir melhorar nossos investimentos, conseguir ganhar mais dinheiro com investimentos? Primeira coisa, se você ainda não é inscrito no canal, esse canal eu trago informações e educação financeira para pessoas que estão querendo começar a investir. Então, se você está nessa situação, você quer começar a investir, aprender um pouco mais de uma forma fácil, rápida e divertida, não esquece de se inscrever ali embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro lugar, Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, está felizão com a chegada da reforma. Ele já vinha falando aí há meses que o Congresso já estava pronto para votar as reformas e finalmente ela foi enviada. Mas será que ela é boa? Será que ela não é boa? Eu vou falar aqui os pontos positivos e os pontos negativos, tanto para você, para mim e para o Brasil da nova reforma tributária. E no final eu vou contar como que faz sentido talvez a gente posicionar os nossos investimentos caso ela seja aprovada, tá bom? Então, vamos nessa. Primeiro, vamos falar das coisas boas, os pontos positivos da nova reforma tributária. Primeira coisa é que ela diminui o imposto de renda que todo mundo vai pagar. Todo mundo que ganhava até R$ 1.900 não precisava pagar imposto de renda. Com a nova reforma, se ela for aprovada, todo mundo que recebe até R$ 2.500 de salário não vai precisar pagar imposto de renda. Ou seja, vai entrar nesse grupo de pessoas isentas de pagar imposto de renda cerca de mais 10 milhões de pessoas, o que é uma medida com o intuito de agradar grande parte da população. Empolgante! Não só essas pessoas que não vão pagar mais imposto de renda, mas as pessoas mais ricas que pagam mais imposto de renda vão acabar pagando um pouco menos. Então é uma medida que visa aí agradar um pouco a população e provavelmente tem algum cunho político por trás de ser aprovada um ano antes do ano de votação. Mas vamos lá. Segundo ponto positivo da reforma tributária. Ela diminui o imposto de renda pago sobre investimentos na Bolsa de Valores. Então, impostos como fundos imobiliários, que antes todos os rendimentos precisava ser pago 20%, e também day trade, né, que são aquelas operações feitas no mesmo dia, antes era pago tudo 20%. Todas as operações na Bolsa de Valores, se essa reforma for aprovada, todos os rendimentos com lucro vai precisar ser pago 15% ao invés de 20%. Então esse é o segundo ponto positivo. Terceiro ponto positivo, todos os fundos de investimento, seja renda fixa e principalmente fundos multimercado, ele existe aquela alíquota de imposto de renda regressiva, que ela começa em 22,5% e ela vai diminuindo com o tempo até chegar em 15%. Se essa reforma for aprovada, isso vai ser unificado e todo mundo vai precisar pagar somente 15%, independentemente do tempo que você deixa o seu dinheiro no fundo de investimento. O argumento por trás disso era que, no passado, como as pessoas que deixavam o dinheiro mais tempo investido pagavam menos imposto, isso acabava beneficiando somente as pessoas mais ricas, porque elas têm mais dinheiro e elas podem deixar o dinheiro investido mais tempo, porque elas não vão precisar usar esse dinheiro no curto prazo. O que faz sentido também. Quarto ponto positivo da reforma tributária. O quarto ponto positivo é a redução do imposto de renda para a pessoa jurídica. Hoje, esse imposto de renda é de 15% e a ideia é ele ser reduzido em 12,5% para o ano que vem e depois em 10% nos anos seguintes. Então, outra redução de imposto de renda agora para as pessoas jurídicas. E por fim, o último benefício da reforma tributária é possibilitar que todos os cidadãos brasileiros consigam atualizar o valor dos seus patrimônios, principalmente patrimônios imobiliários. Então, se você pensa aí, se você tem uma casa ou um apartamento
e essa casa está sendo valorizada, você pagou aí, sei lá, 200 mil reais por ela, e hoje ela está valendo 300 mil reais, no passado você só poderia atualizar esse valor quando você vendesse a casa, e aí você ia precisar pagar um imposto de 15 a 22,5% sobre esse ganho que você teve da diferença entre o valor que ela vale para o valor que ela valia quando você comprou. Hoje, se essa reforma for aceita, você vai poder atualizar o valor do imóvel todos os anos, e aí você vai precisar pagar um imposto de renda de somente 5%, ao invés de 22,5%. Para os cidadãos é muito bom, mas para o governo talvez não seja tão bom. E qual é a ideia por trás disso? Eles estão querendo ganhar um dinheiro no curto prazo, enquanto esse governo está vigente, e está sacrificando os impostos que seriam pagos no longo prazo, quando tiver um outro governo. Isso é ruim para o Brasil porque isso quer dizer que daqui 5, 10, 20 anos os impostos que seriam pagos não vão ser pagos mais, e aí o país começa a se endividar mais, e aí começa toda aquela bola de neve de crise que pode vir a acontecer no futuro. Mas no curto prazo esse dinheiro vai entrar. É a mesma coisa do que você fala assim, não, tudo bem, daqui 5 anos eu vou receber 30 mil reais, mas eu prefiro receber 2 mil reais agora e pagar minhas contas agora. É bom agora, né? Mas no futuro talvez não seja tão bom. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Beleza? Esses são os pontos positivos por trás da reforma tributária. Agora, quais são os pontos negativos, né? O principal ponto negativo, principalmente para investidores, é a tributação sobre lucros e dividendos. Fundos imobiliários, que antes sempre foram um tipo de investimento muito buscado no Brasil e que possibilitavam dar ganhos aí como se fossem aluguéis todos os meses, se essa reforma passar do jeito que ela está, esses ganhos vão ser tributados em 20%. Então, se você recebia, por exemplo, 2 mil reais de aluguéis de fundos imobiliários, você vai passar a receber só 1.600 reais com essa reforma. Os outros 400 vão para imposto. Mesma coisa, grandes empresas pagadoras de dividendos. Empresas como Itaú, Ambev, empresas de energia que pagam dividendos muito altos e que muitas delas as pessoas só investem para receber esses dividendos, elas vão sofrer muito por conta dessa tributação. E esse ponto negativo não é só para os investidores, esse ponto negativo pode vir a ser para o Brasil inteiro. Porque pensa aí, se os fundos imobiliários vão começar a receber essa tributação maior, muitos deles o que eles vão fazer? Vamos supor um fundo imobiliário que é dono de um shopping. O que ele vai fazer? Ele vai passar esse valor de tributação para o lojista, para a pessoa que tem uma loja dentro do shopping. Então vai aumentar o aluguel dessa loja. Essa loja vai pagar um aluguel maior, muitas delas vão falir, as que não falir vão continuar ali, mas vão pagar um aluguel maior. Esse aluguel maior provavelmente vai ser repassado para o investidor. Então pode ser que essa mudança não acarrete tanto uma mudança para aquele investidor que está na ponta recebendo o dividendo. Porque se o fundo imobiliário aumentar o aluguel, ele vai provavelmente aumentar o dividendo e aí vai compensar pelo tributo que está sendo pago a mais. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade também que deve acontecer com essa mudança é que a maioria das empresas da Bolsa que pagam dividendos muito altos vão cair bastante. Por quê? Muitos dos investidores só colocam dinheiro nelas porque elas pagam dividendos. Muitas dessas empresas já são empresas muito grandes, elas não crescem tão rápido quanto empresas menores. É aquele negócio, você pensa aí, você tem uma empresa que vale bilhões, por ano ela vai crescer o quê? 5%, 3%. Comparação com uma empresa que é muito menor, ela cresce por ano 100%, 50%. Então, os crescimentos dela na bolsa são muito maiores de empresas menores. E muitas das empresas maiores, as pessoas só investem para receber esses dividendos. Então é possível que empresas do setor bancário, empresas do setor de energia, acabem desvalorizando caso essa reforma tributária seja aceita, tá bom? E por que eles estão pensando em fazer isso, né? Qual é a argumentação por trás dessa tributação de dividendos e lucros? Foi falado que é esperado que com essa tributação as empresas parem de distribuir os lucros delas e utilizem esses lucros para investir na própria empresa e gerar mais empregos. Pode ser que funcione, como pode ser que também não funcione tão bem e acabe atrapalhando investimentos externos aqui para o Brasil, e sem investimento externo fica mais difícil da empresa crescer.
tá bom? O segundo ponto negativo da reforma tributária é que ela falha em juntar mais impostos. Existem diversos impostos no Brasil que poderiam ser unificados e facilitar muito a vida tanto do empreendedor quanto da pessoa física, que hoje tem que pagar um monte de imposto e gera uma dor de cabeça bizarra. Então hoje ela está juntando somente o PIS e o COFINS, mas muitos economistas esperavam que fosse juntado outros impostos também, como o IPI, além de outros. Então ela falha em juntar impostos e facilitar a vida das pessoas e dos empreendedores aqui no Brasil. E por isso ela foi muito criticada. E o terceiro ponto que ela falha é em conseguir reduzir os tributos das pessoas mais pobres no Brasil. Hoje as pessoas que ganham menos no Brasil, em porcentagem, em proporção, pagam muito mais do que as pessoas mais ricas. As pessoas mais ricas, vamos supor aí, pegar um exemplo de uma pessoa que recebe R$2.000 por mês e uma pessoa que recebe R$10.000 por mês. Tudo bem que a pessoa que recebe R$10.000 por mês vai pagar um pouco mais de imposto de renda do que a outra nem vai pagar imposto de renda. Só que a pessoa que recebe R$2.000, 100% do dinheiro que ela utiliza, ela vai gastar em serviços, em produtos, ela vai comprar alguma coisa, ela vai consumir. E o imposto que tem sobre os serviços e sobre os bens de consumo é gigantesco, chegando em 40%, 50%. Tudo que você vai comprar, por exemplo, no supermercado, se você fosse ver o imposto de cada uma daquelas coisas, é muito alto. Então, a pessoa que ganha R$2.000, ela tem impostos sobre quase que 100% do que ela recebe no mês. Enquanto uma pessoa que recebe R$10.000, ela poupa grande parte desse dinheiro. Vamos supor que ela gaste R$3.000. Os outros 7.000, boa parte desse valor, tudo bem, ela vai pagar aí uns 15%, 20% de imposto de renda. O resto, ela vai poupar e ela não vai pagar imposto nenhum sobre isso. Então, a pessoa que recebe menos no Brasil tem um imposto muito grande comparado com quem recebe mais. E isso é um problema gigantesco. E isso não foi atacado nessa reforma tributária, que era uma gigantesca oportunidade de poder ser melhorado para conseguir deixar o país mais justo e deixar as pessoas que ganham menos dinheiro com uma maior possibilidade de crescer na vida e conseguirem superar esse ciclo de pobreza. Isso foi muito criticado e vai ser muito criticado provavelmente na Câmara dos Deputados. E antes dessa reforma tributária, existiram duas PECs que propunham atacar esse problema. As duas foram desconsideradas, isso não entrou na reforma tributária. Então, esse é um dos maiores problemas da reforma tributária, da forma que ela está sendo enviada para o Congresso atualmente. No geral, o que os economistas acharam dessa reforma é que é uma reforma que visa o populismo, que visa agradar as massas, principalmente reduzindo um pouco no imposto de renda, o que é interessante, as pessoas vão conseguir ter um pouquinho mais de dinheiro ali no final do mês para conseguirem ter uma vida melhor, mas o principal, que é o imposto que elas pagam sobre todos os bens e serviços, não foi diminuído e não foi olhado. Então esse foi um grande problema dessa reforma tributária da forma que ela está agora, tá bom? Tá bom, Lucas, mas o que eu faço com meus investimentos agora com a reforma tributária, com essa nova reforma tributária? A principal coisa é você olhar um pouco para outros investimentos além de fundos imobiliários e ações que pagam dividendos. Se isso for aprovado, é muito provável que esses investimentos vão desvalorizar bastante no médio e longo prazo. Então, precisa ser utilizada alguma outra estratégia que diversifique um pouco melhor e coloque o dinheiro em outros investimentos que não somente esses, tá bom? Resumindo, essa reforma traz pontos positivos, mas muitos outros pontos poderiam ser tocados e provavelmente não foram, porque acabariam sendo um pouco mais complexos e geriam uma insatisfação em uma parte da sociedade. Então, a ideia foi querer agradar o máximo de pessoas, provavelmente visando as eleições de 2022. Tá bom? E você? Me conta o que você achou dessa reforma tributária. Se você gostou, se você não gostou, se você esperava alguma coisa a mais vindo nela. E me fala também o que você espera para a reforma administrativa. Se ela deve vir para esse ano, se não deve. Que eu particularmente estou esperando que ela venha, porque deve ajudar bastante o nosso país, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like ali embaixo. Esse canal aqui eu conto um pouco sobre investimentos, um pouco sobre política e tento passar a educação financeira de uma forma fácil e rápida e divertida. Então, se você tem interesse, não esquece de se inscrever ali embaixo.
Espero muito você no próximo vídeo e até a próxima.